É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Palavras do sábio Salomão, e a sua comparação não é pequena. Ele está dizendo que dominar a si mesmo é muito mais difícil do que ser um conquistador de grandes lugares no mundo. E a história do mundo é repleta de exemplos de pessoas que tiveram grande domínio sobre lugares, sobre países, mas tiveram pouco ou nenhum domínio sobre suas próprias vontades. Nós podemos usar exemplos como o de Alexandre o Grande, que conquistou e dominou tudo que seus olhos viram, mas não foi capaz de ser superior às suas próprias bebedeiras, suas vontades, e a história é repleta de bizarrices e coisas excêntricas que ele fez, o levando a morrer com pouca idade. Mas dentro da Bíblia há exemplos precisos, escolhidos pela revelação, para que nós tivéssemos exemplos de como ter e do que evitar sobre não ter domínio próprio. Uma dessas histórias é a do homem mais forte conhecido na Bíblia, Sansão. O texto de Gálatas capítulo 5, verso 22, continua falando do fruto do Espírito, começando com o amor e não deixa de fora o domínio próprio. Você já viu aqui que há uma diferença entre mansidão e domínio próprio. E o domínio próprio é uma característica essencial daquele que quer ter futuro. Então não saia daí. Vamos falar sobre isso hoje aqui, no seu programa Fé para Hoje. As revistas Esperança Novo Tempo têm um objetivo: fazer a sua vida ficar melhor. E quando a nossa vida fica melhor, a vida de todos ao nosso redor fica também. Primeiro que quando você deixa de ser cuidado e começa a cuidar, o impacto nos nossos familiares, por exemplo, quem convive com a gente, é imediato. Quando nós conhecemos mais coisas, a nossa capacidade de auxiliar as pessoas aumenta significativamente. E, afinal de contas, estar bem consigo mesmo e ter vivência do maior potencial que se pode ter neste corpo é algo que não tem preço. Portanto, o cuidado com a mente, com o corpo, com a relação com Deus é primordial para o bem-estar. Aqui vai então, portanto, uma dica, como das que você tem visto aqui nas programações do Novo Tempo e especialmente aqui no Fé para Hoje. A revista Esperança Novo Tempo Mente Feliz é um grande sucesso. Sim, muita gente, mas muita gente, Brasil afora, foi muito beneficiada com o conteúdo dessa revista. Afinal, para pensar um pouquinho. O que de todas as mudanças que aconteceram na vida da gente, na vida dos outros e na história, não começou com uma mudança de mentalidade? Uma mente feliz é um corpo funcionando bem, são relacionamentos felizes. Há muitas coisas hoje que têm atacado essa nossa integridade, a felicidade, o estar bem. E essas coisas não podem ser ignoradas, porque a reação é em cadeia. Às vezes a gente conhece uma coisa, sabe aquela experiência de que você teve uma informação diferente a mais e aquilo já foi determinante para muitas coisas, o desdobramento pode ter durado aí meses, semanas, anos talvez. É por isso que você não pode ficar de fora dessa. Essa revista é uma oferta para você. Primeiro que é totalmente gratuita, então é só pegar o telefone e ligar para cá. Ao você ligar para cá, será atendido por uma boa equipe, a equipe da Escola Bíblica Novo Tempo, que você vai ver, é muito legal falar com eles, eles vão conversar com você, tirar todas as suas dúvidas, pegar alguns dados e enviar a revista para você e ela vai chegar na sua casa também de forma gratuita. Você pode escolher o canal que você quer comunicar-se conosco, pode ser via web, pode ser pela mensagem do WhatsApp, os números estão aparecendo aí para você, ou pode ser um telefonema também, você vai falar e vai ser ouvido. O final desse processo é você, sua família, as pessoas com quem você mora ou convive, todos serão beneficiados por você viver com uma mente feliz e, de sobra também, um corpo feliz. Não perca essa oportunidade, estamos esperando sua ligação. Ligue agora. Os anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial ficaram conhecidos na história como Guerra Fria, um período de muitas batalhas em um contexto específico, onde as grandes potências não se enfrentaram diretamente, mas produziram guerras indiretas pelos seus próprios interesses geopolíticos em muitas áreas do globo.
Um dos combates mais emblemáticos e famosos desse período foi a Guerra do Vietnã. Uma guerra que foi muito filmada, produziu muitas obras cinematográficas, alguns famosíssimos, e de soldados ali como o Rambo, e que se remete a essa Guerra do Vietnã. Mas essa história desses heróis cinematográficos, sempre grandes e muito fortes e com sinais de bravura, eles são reflexo de uma ideia que permaneceu por causa da Guerra Fria. Na realidade, na história, para além do cinema, essa é uma guerra que a grande potência perdeu. E perder numa desproporção como aquela para um país muito menor, ela não gera uma ideia de marketing tão positiva. E o efeito sobre os soldados e sobre um grupo específico da sociedade americana foi devastador, porque muitas pessoas saíram com uma capa de heroísmo e voltaram cobertos de vergonha. Dos estudos importantes feitos sobre esse fenômeno ficou conhecido como a remasculinização do homem americano. Esses soldados que voltaram sobre o efeito da derrota, voltaram perdendo sua própria identidade e o convívio familiar, convívio na vizinhança de onde eles saíram, passou a ser muito problemático. As respostas deles eram respostas desonrosas, vergonhosas, acanhadas. Neste momento, a indústria cinematográfica entra em ação e nesse projeto de remasculinização, como foi dito sobre o período do homem americano, começou a desenvolver figuras com um teor de masculinidade conforme a própria indústria foi conduzindo. Surge aí os Braddocks e os Rambos, pessoas que tinham muito músculo, muita bravura e aquele teor de desobediência, de irreverência, onde eles não se encaixam perfeitamente numa sociedade como uma necessidade que o herói precisa. Com certeza, esse processo de definição da masculinidade a partir da irreverência, da não adaptação, gerou seu efeito colateral. E esse efeito colateral foi sentido no lugar mais sensível possível, onde uma identidade de masculinidade pode ser sentida, na família. Esse ideal de homem dessa forma, que é apto para a guerra e se tornou inapto para cuidar de filhos, passou a ser sentido nessas famílias, conforme eu disse, nos relacionamentos familiares, onde mulheres passaram a sofrer, filhos foram abandonados, porque o valor desses homens se tornou muito diferente e totalmente inadequado para aquilo que uma família precisa. A partir desse momento, entra uma outra onda cultural, produzindo um outro momento, um outro fenômeno, um outro modelo para que esses homens seguissem como cópia. Surgem os bons moços, pessoas que agora no cinema aparecem com aquele rostinho de barba feita, cabelo penteado e que são cuidadosos, são carinhosos e não têm uma demonstração física de masculinidade, mas muito mais relacionada a uma ideia romântica e adaptável. Saem os Rambos, entram os Leonardo DiCaprio, que se adaptam e são pessoas assim no cinema mais acolhidos pelo ideal de necessidade de convívio familiar. Essa fluidez entre aqueles que são adaptados e são bem quistos pela essa adaptação e aqueles irreverentes e não adaptados, eles revelam uma falta de definição de nós mesmos ao pensarmos qual é o padrão que é necessário para ser de verdade uma pessoa funcional. Os bad boys, na verdade, eles fizeram muita fama, estão por toda parte. Se a gente olhar para o mundo dos esportes, nós vamos achar um bad boy em cada um deles. Aqueles que eram mais do que irreverentes, eles são transgressores e essa transgressão sempre foi muito valorizada porque era sempre compensada por algo que se fazia em quadra e em campo. Se você for pensar em termos de Brasil, cada década teve o seu grupo de bad boys muito famosos, envolvidos em brigas, em acidentes de carro, em agressões, em múltiplos casamentos e com frases disruptivas para a imprensa que geraram manchetes por semanas. Se a gente sair desse mundo dos esportes, da fama, da TV e voltarmos para a Bíblia, nós vamos encontrar uns bad boys ali também. Eu tenho certeza absoluta que se a gente fizer uma enquete aqui e perguntar qual foi o maior bad boy da Bíblia, eu tenho certeza que conforme eu disse, ganha disparado. Se você estiver assistindo essa programação pelo YouTube,
Escreve aí nos comentários qual você acha que é o maior bad boy da Bíblia, aquele que pode ser, e se fosse hoje e tivesse uma câmera diante dele, os mecanismos de imprensa seriam encontrados a ponto de colocar todos os que a gente conhece da indústria do cinema ou do esporte abaixo dele. Eu escreveria um, eu acho que foi esse que você escreveu. Ninguém ganha de Sansão. Sansão, ele é o maior transgressor, o bad boy, o herói mais tenso, o personagem cuja narrativa sobre ele é cheia de altos e baixos e ele vai fazendo e acontecendo como uma figura que dá inveja até um Dennis Rodman da era moderna. Mas a história de Sansão nos revela muito mais do que isso, porque ela fala sobre um fruto do espírito que não foi encontrado nele, o domínio próprio. E olhando para a história de Sansão, algo sobre o domínio próprio deve aparecer para a construção da nossa própria personalidade, da nossa própria identidade e, fundamentalmente, uma identidade com Jesus. Vamos para a história. A história de Sansão compartilha, junto com a história de Gideão, a narrativa com maior quantidade de versículos bíblicos no livro de Juízes. E como é um padrão no livro de Juízes, a história começa como todas as histórias de Juízes começam assim. Os filhos de Israel, diz o capítulo 13, verso 1, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Assim começa a história de Gideão também. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Aqui o personagem que ocupa o espaço do inimigo são os filisteus, os filisteus. Mas deixa bem claro o texto de que a circunstância onde eles estão não é provocado pela força dos inimigos, nem pelo ódio dos inimigos. A força e o ódio dos inimigos estão presentes e sempre estarão. O problema é a ausência de força do povo de Deus e a ausência de amor do povo de Deus para com seu Deus. Eles abandonaram a vida diferente que o Senhor quis para eles e passaram a sofrer de forma igual tudo que qualquer nação normal do mundo vive. Mas tanto quanto os filhos de Israel erram, pecam, abandonam o Senhor sempre está agindo em prol deles, os recuperando e enviando líderes para eles. 40 anos de opressão, de angústia e de uma vida sob a violência dos filisteus, sob o domínio político dos filisteus. Então Deus intervém de forma miraculosa e deve nos chamar a atenção essa história de um nascimento impossível. Continua aqui no capítulo 13, no verso 2, que diz que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Isso te remete a alguma memória? É claro que sim, porque a história do povo de Israel começa com essa mesma descrição. Há um homem chamado Abrão, idoso, e a mulher não tinha filhos, e a mulher não era capaz de dar-lhe filhos, e a grande ausência da vida de Abraão é um filho. Então o Senhor aparece e lhe promete e anos depois esse milagre do nascimento de um filho acontece e dali uma história da intervenção divina para com a humanidade acontece a partir do nascimento de Isaac. Mas há um outro nascimento na Bíblia muito importante, o maior de todos, de uma mulher que está em possibilidade de ter filhos. Não porque Maria era estéril, Maria era virgem. Então o anjo do Senhor aparece e promete um filho, a conclusão, o ponto focal de toda a história, o libertador, aquele que dá sentido a todas as coisas. As mulheres estéreis e seus filhos em toda a história do povo de Israel, começando com Sara, indo até Maria, ela diz que a produção de filhos em Israel para a construção do povo de Deus, ela é de ação divina. Deus age porque quer fazer e o seu poder se manifesta na nossa existência. Deus não escolheu Israel, Deus formou Israel porque os seus patriarcas sofrem com esterilidade. A história de Sansão, portanto, se alinha com a história de Isaac e a história de Isaac se alinha com a história de Jesus, os milagres da intervenção de Deus na humanidade. Mas há mais alinhamentos. Aqui o texto diz que o anjo do Senhor aparece, procura e apareceu a essa mulher, ele disse, eis que você é estéril e nunca teve filhos.
mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado que ele não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Sansão é conhecido na história desde a literatura infantil e das ilustrações das histórias que contamos para crianças como alguém forte, prometido e que não poderia cortar o cabelo. Não há uma imagem, um desenho, uma ilustração de Sansão onde ele não apareça cabeludo, exceto no momento final da sua história. Mas você percebeu que quando a promessa de Sansão é feita para sua mãe, ela não começa falando do seu cabelo. Olha só o texto, vou ler de novo para você. Ele diz que ela ficará grávida e que ela tenha cuidado, que ele não beba vinho, nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura. Depois o cabelo é mencionado. A primeira menção aos cuidados que Sansão deve ter deve estar relacionado, e está relacionado ao seu apetite. Não comer o que não deve ser comido, não beber o que não deve ser bebido, e ao falar do cabelo, ele está associado a um conjunto de coisas. Sansão é um nazireu. A revelação bíblica sobre o que é o nazireado, ela é anterior ao livro de Juízes. Portanto, ao falar para a mãe de Sansão, ele será nazireu, ele está dizendo para ela algo que é conhecido pelo povo de Deus, porque na Torá, na lei do Senhor, já há uma explicação, a instituição desse tipo de pessoas, os nazireus, o que é o nazireado. Agora, atente para o livro de Números, no capítulo 6. Números capítulo 6 define o que é o nazireado. Quando a gente lê ali Números 6 e percebe os itens, a configuração do que é o nazireu, nós vamos perceber que é algo muito maior do que o cabelo para a vida de Sansão. E é muito importante que a gente entenda isso para os nossos objetivos aqui. Preste atenção. No capítulo 6 do livro de Números diz assim: o Senhor disse a Moisés, no verso 1, fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá, presta atenção na lista, abster-se de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas e nem uvas secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, nem as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer o cabelo livremente. E tem mais um item no versículo 6. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, nem mesmo o corpo morto de um pai ou de uma mãe. O nazireu não toca em um animal morto, em um cadáver. Você está anotando a lista? Ele não deve se aproximar de uvas, seja elas frescas, secas e nada que deriva delas, seja vinagre, seja vinho. Ele não pode tocar em cadáveres e a lista segue andando para o óbvio. Um nazireu consagrado ao Senhor não vai se relacionar maritalmente com uma pessoa que não seja do povo do Senhor. Essa constituição de número 6, começando do primeiro versículo e seguindo, é uma lista que compõe a vida e os itens com que Sansão se limita a viver. Sansão, antes mesmo de nascer, Deus fala, ele será nazireu. Muitas vezes, ao enfatizarmos o cabelo sem colocar o cabelo como um item de todos os outros, nós perdemos o grande centro do livro. Sansão tem uma função. E, por favor, atente para o que eu vou te dizer. Tudo que um nazireu não faz está relacionado ao que ele tem que fazer. Essa é a ideia de consagração. Todo aquele que é consagrado de si para alguém e desse alguém para algo a fazer. Essa é a ideia de santidade. A palavra santidade tem como sua raiz ser separado. Sim, a gente já entendeu o que é ser separado e quando pensamos em ser separado de alguma coisa. Separado do mundo, separado da imoralidade, separado das práticas mundanas. Mas o ser separado, e a gente percebe isso claramente na história de Sansão, é separado para algumas coisas. Porque o texto diz em Juízes
no capítulo 13, que ele é separado e consagrado a Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. Então agora, fazendo um resumo do que é a vida de Sansão logo no seu nascimento, ele tinha uma lista de coisas que definiam a sua vida, a sua identidade, que começam pela sua função, o seu propósito, agir em nome do Senhor e cheio do Espírito, livrar Israel, ser um salvador para Israel das mãos dos filisteus. Essa ação do Senhor sobre ele dá para ele uma força sobrenatural, uma coisa nunca antes vista. E a força que Sansão tinha não era para si, é para, conforme eu disse, livrar Israel das mãos dos filisteus. E ele é identificado, a visão, a forma externa com que Sansão se apresentava para o mundo, fazia com que qualquer pessoa no mundo entendesse quem ele era, para que ele foi chamado e a sua característica de nazireu, os cabelos, a barba. E o seu comportamento diante de uma mesa, ao andar pela rua, o seu relacionamento com as coisas, também dizia do seu nazireado. Não tocando em cadáveres, não comendo qualquer coisa, não bebendo qualquer coisa e sendo restrito nos seus relacionamentos. Porque essa definição é muito importante. Porque quando nós pensamos em Jesus, ele vai se alinhar totalmente com essa definição. Jesus é o nazireu perfeito, nós já vamos ver como o texto bíblico dos evangelhos apresenta Jesus dessa forma. Mas Sansão nasce como um pequeno sol, aliás, o seu nome significa isso, o pequeno sol, o Sansão, para antes de qualquer coisa, se apresentar para o povo de Deus como o seu Salvador. Sansão, ele é uma cópia dentro do seu espaço de humanidade daquilo que seria o Salvador de toda a humanidade, consagrado de um nascimento planejado por Deus, não por vontade humana, identificado pela sua forma de lidar com as coisas, consigo mesmo e com Deus, para livrar seu povo. Neste ponto, no anúncio do seu nascimento, do seu propósito, Sansão e Jesus estão perfeitamente alinhados. E deste ponto para frente, eles vão se desalinhar por uma razão. Sansão não tem domínio sobre si. Ele perde o foco e o perder do foco faz dele, em vez de um salvador, um bad boy, um transgressor. E a história dele com a de Jesus nos diz algo sobre nós mesmos que nós vamos ver daqui a pouco. Capítulo 14 do livro de Juízes, verso 6, diz o seguinte: Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que tinha feito. Continuando o relato, diz no verso 8 que depois de alguns dias voltou a casar com a mulher, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. A história começa e ela é toda envolvida num contexto de um casamento de Sansão com uma mulher filisteia. O nome que a gente dá para isso, dá até nome de filme, é Casando e Dormindo com o Inimigo. Sansão rompe com seu voto, se associando ao povo da qual ele foi chamado, pelo qual ele foi chamado para destruir. Nesse contexto do casamento, você notou que ele adquire mel de um corpo de um leão que ele matou. Mas se você prestou atenção no que eu disse no começo desse nosso episódio, ele pecou? E aqui está a explicação porque ele não disse para o seu pai nem sua mãe. Sansão não podia tocar em cadáveres. Há um outro episódio famoso quando ele enfrenta um exército de inimigos que vem sobre ele e os enfrenta usando como arma a queixada de um jumento. Mais uma vez, a parte de um cadáver. Sansão frequentemente vai para um território chamado aqui de Tímna e lá é um lugar onde se plantam, se colhem uvas e se fazem muitas coisas dele. Sansão é encontrado nas festas muitas vezes. O vinho é companheiro de Sansão de uma ponta a outra na sua história. Quando nós olhamos a narrativa que começou no capítulo 13 e vai se desenvolvendo das ações de Sansão, nós vamos perceber um destaque que Deus quis que nós percebêssemos ali. Sansão, entregando o domínio de si para as suas próprias vontades, permite que o pecado vá tomando conta da sua vida e é interessante como o pecado vai subindo. Ele pisa em lugares onde não deveria estar.
ele toca em coisas onde não deveria tocar, ele ingere o que não deveria ingerir. E o último ponto de consagração, e como símbolo de consagração, está no alto do seu corpo, a sua cabeça. Olhando para aquela cabeleira, o mundo deveria ver que aquela cabeleira era um sinal de que a sua mente, o seu coração, sua vida estão conectadas com o alto. Mas como o pecado vai subindo de baixo, chegando até o alto, ele vai rompendo passo por passo, até que Sansão entrega seu segredo ao seu inimigo e seu cabelo é cortado. Por favor, anote essa frase. Como algoz de Sansão, tem uma figura de uma mulher que o trai, chamada Dalila. Mas Sansão não foi levado por Dalila para o fundo do poço da sua vida. Sansão foi caminhando para o fundo do poço e ali encontrou Dalila. Há relacionamentos que envolvem a nossa vida e você conhece muitas histórias de relacionamentos trágicos de pessoas que se associaram a outra e a partir dessa associação, sua tristeza, sua pesar e muitas vezes morte. Muitas vezes colocamos integralmente a culpa dessa desgraça nessa própria associação. Um amigo que o levou para o buraco de más companhias. Não duvidamos que más companhias corrompem os bons costumes. Mas o texto da história de Sansão começa com uma declaração. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Sansão está decidindo o tempo todo e antes de uma associação com Dalila, o texto deflagra uma desassociação de Sansão para com Deus. Sansão é responsável pelos seus atos e responsável por decidir livremente com quem ele se relaciona, com quem ele associa. Muito mais do que colocar Dalila como um objeto de desgraça de Sansão, o que se destaca na história é que Sansão é dominado pelas suas próprias paixões. E o domínio das paixões sobre Sansão leva com que ele não viva a vida que Deus escolheu para que ele vivesse, ele fica muito aquém do seu propósito e falha miseravelmente em viver o que Deus pensou que ele vivesse e o exemplo que ele desse para outros. O grande ponto de interrogação da história de Sansão é: o que poderia ter sido de um homem com tamanho talento, com tamanha força? Sansão faz 2 orações na sua história. Uma quando ele clama a Deus pedindo por um socorro, porque ele está com sede, porque ele está preso. E depois ele clama a Deus para que desse apenas mais uma chance para ele. E Sansão executa no momento da sua morte mais eficientemente o seu propósito do que todos os dias da sua vida. E a sua vida não foi curta. O que a história de Sansão fala para nós sobre domínio próprio é que dominar-se a si mesmo é uma razão primordial para viver o propósito. Mas ela também diz, como diz em Gálatas capítulo 5, verso 22, que não somos capazes de dominar a nós mesmos sem que Deus nos dê como fruto do Espírito essa força para dominá-lo. E a ação do fruto do Espírito é permitir que nossos olhos vejam o nosso propósito, contemplem o objetivo e se apegue deliberadamente e firmemente a Deus, de onde essa força virá. Seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo, é o que Jesus disse para Caim. Mas não disse deixando Caim dominar esse desejo pela própria força. Isso é muito mais do que uma ordem dizendo vá. É um convite de Deus dizendo se apegue a mim e esse domínio acontecerá. O mesmo é para mim, o mesmo é para você. Se apegue a Jesus e Ele te dará força para dominar as paixões e viver o propósito que Ele pensou para a sua vida.